Nesse vídeo eu vou te falar como que o Python é utilizado nas empresas e como que você pode finalmente também aprender a lucrar com isso. Fala pessoal, meu nome é Jonathan da devaprender.com e nesse vídeo eu vou trazer aqui a maior arma do Windows 10, que é o bloco de notas, também conhecido como Notepad, para explicar exatamente como que as empresas utilizam o Python dentro delas para conseguir aí ter algum tipo de êxito, ter algum tipo de vantagem em frente a todas as outras empresas que não fazem uso do Python. E como eu trouxe aqui o famoso Notepad, vamos colocar aqui os tópicos que nós vamos discutir aqui hoje, e o principal aqui é de como que o Python é usado nas empresas. Mas para você entender como o Python é utilizado nas empresas, primeiro você tem que entender por que as pessoas precisam utilizar, por que as empresas precisam do Python. Então, vamos falar aqui agora disso aqui. Quais são os problemas que existem e que podem ser resolvidos com Python? Se você parar e pensar comigo aqui agora, quando você entra dentro de uma empresa, o que as empresas são compostas? Elas são compostas de processos. São milhares e milhares de processos. Quanto maior, provavelmente mais processos essa empresa tem. Independente se ela no ramo têxtil, tecnológico, de logística, mineração, programação, o que for, não importa. Todas as empresas têm processos. E o que há de comum em todos os processos? Nós temos isso aqui de comum. É possível que todos os processos eles sejam tanto simples como complexos, porém eles costumam ser repetitivos. E por serem repetitivos, quais são as opções dos empregadores? Eles podem ou colocar mais mão de obra ou gastar mais tempo de uma mesma pessoa. Então, de qualquer forma, o que significa quando você tem mais mão de obra ou mais horas por pessoa? Você tem necessariamente mais custos. Então, qual que é o grande problema disso? Isso não é escalável. O que é escalável? Você não vai conseguir crescer uma empresa com 20, 30, 40, 50 funcionários que vão estar delegados para essas tarefas repetitivas. Você até pode, mas você vai ter um custo altíssimo. Então aqui que entra o Python para resolver essa questão. É muito simples. Pessoas custam caro, porém o Python não. Como assim, Jonathan? Primeiro, o Python não é uma linguagem de programação paga. Você pode baixar, qualquer pessoa pode ir agora e baixar o Python, aprender a programar em Python e começar a automatizar tarefas. Então, primeiro, não tem custo. Segundo, você pode criar um script uma vez. Então você pode criar uma vez, usar 1000 vezes. Ok? 1000 vezes aqui, ou 10 mil vezes, ou 5.000, ou 24 horas durante 7 dias da semana. Não importa. O importante é que você não tem o efeito, você não tem o fator cansaço. Então, mais uma vez aqui, não existe o fator de fadiga, né? Vamos colocar melhor. De fadiga em scripts de programação. Então, não tem como você ter o problema de, poxa, eu trabalhei aqui 10 horas, não consigo mais, não tenho mais capacidade de trabalhar mais. Tudo bem, vai embora. Mas o script vai ficar rodando ali, ó, o tempo que você quiser. Ele não reclama, ele não pede um aumento de salário, ele não faz nada disso. Então, você percebe que se você fosse um dono de empresa agora, você tem lá vários processos e você percebe que você quer reduzir custos e você quer ganhar na competição. O que você faz? Você contrata mais gente? O que você faria? Deixa aqui nos comentários. Se você contratar mais gente, você necessariamente tem que ganhar mais. E se você ganha mais, na verdade, você tem que gastar mais. E isso realmente não vai ser interessante no longo prazo. Então, nesse caso, os problemas que o Python que existem e que podem ser resolvidos com Python são esses aqui que eu já estou descrevendo. Então, você não precisa gastar com pessoas. Você capacita, por exemplo, programadores, ou você contrata esse trabalho terceirizado e você implementa isso dentro da sua empresa. Eu acredito que tudo fica melhor quando nós conseguimos ver exemplos práticos disso. Então, vamos entender onde você pode estar aplicando essas automações de Python. Onde posso aplicar automações em Python. Então, uma área que é muito utilizada hoje é na web. Se você tem, por exemplo, formulários que precisam ser preenchidos, se você tem, então colocar aqui formulários, se você tem, por exemplo, se você tem que varrer dados, baixar arquivos de um site, se você precisa fazer qualquer tipo de interação com o site, seja para encontrar informação, para extrair informação ou para gerar informação até mesmo, você poderia utilizar a automação web para fazer isso. Um exemplo de uma tecnologia que usa muito isso é o Selenium. Um outro caso, que também é um pouco menos comum, mas é também bem utilitário, é aplicações de terminal. Como assim, Jonathan, terminal? Pensa comigo, se você vai criar um arquivo no seu computador hoje, o que eu teria que fazer? Se eu estou aqui no Windows, eu tenho que vir aqui, botão direito, New, Folder. Aí tem que colocar um nome para essa pasta, né? Aqui não está aparecendo, deixa eu colocar aqui. Eu teria que colocar aqui botão direito, renomear, colocar o nome para essa pasta,
pasta de arquivos, por exemplo. E depois eu acabei de fazer esse processo. Porém, com o Python você poderia criar uma ou duas linhas que vai fazer esse processo por você de forma muito mais rápido e em massa, e que poderia rodar exatamente no momento que você precisa que ela rode. Então, assim, muito mais preciso, muito mais customizável. Então, terminal. Então, scripts de criação de dados. Você poderia também fazer limpeza de dados, ou seja, excluir dados periodicamente. Você poderia monitorar periodicamente arquivos, diretórios, para fazer a limpeza ou movimentação de arquivos. Então aqui nós temos o terminal. Além do terminal, você com certeza já deve ter usado algumas das aplicações da Microsoft Word, Excel, PowerPoint, o que seja. O que nós consideramos isso? Nós consideramos isso uma aplicação de desktop. E se é uma aplicação de desktop, é possível, não estou dizendo que sempre você vai conseguir, mas é possível que você também consiga automatizar esses processos. Existe uma biblioteca bem famosa hoje chamada PyAutoGUI, que consegue simular o clique do seu teclado e as tecladas do seu teclado, então a digitação do seu teclado. Então, em tese, qualquer coisa que acontece no seu computador dentro do seu desktop, uma aplicação que necessite cliques e digitação, que é tipo 90% das aplicações hoje, em tese pode ser automatizada. Então, qualquer aplicação desktop que precise de cliques e digitação poderia, em tese, ser automatizada. E nós não paramos por aí. Além disso, você tem também a parte do servidor. Pensa comigo que para você entrar no banco de dados, você tem que se conectar a um API ou a um servidor SSH, por exemplo, um servidor seguro. Todos esses processos, se há uma rotina, ela costuma rodar a mesma função várias vezes. Ou seja, você vai, por exemplo, baixar o relatório de todos os produtos que mais venderam neste mês. É um relatório que você precisa todo mês. Você vai lá e vai abrir o banco de dados, vai ficar conectando no banco de dados, escrever o seu query, rodar o query, exportar aquele query, jogar no arquivo de Excel, colocar no e-mail e depois mandar esse e-mail para o seu chefe? Não, cara, você não vai fazer isso. Você vai fazer isso tudo de forma automatizada com Python. Você tem como você tem como conectar uma API usando requests, por exemplo, do Python. Você tem como extrair os dados usando a conexão com o banco de dados dentro do Python. Você consegue exportar e criar uma planilha Excel usando o Python, e você consegue enviar um e-mail também usando o Python. Então todo o ecossistema que você precisa pode ser automatizado utilizando o Python. Então vamos falar agora do que você talvez mais se interesse, que é como que você pode ganhar dinheiro com isso. Então vamos colocar aqui como eu posso lucrar com isso. Muito simples. Você vai entender exatamente todos os processos da empresa onde você trabalha. Como assim, Jonathan? Jonathan, eu trabalho numa empresa que trabalha com fabricação de roupas. O que tem a ver programação com fabricação de roupa? Tudo. Todo o processo existe uma parte, quer dizer, a maioria dos processos passam em algum momento pelo computador. Se ele passa no computador, então você pode automatizar uma boa parte, ou talvez todo esse processo, ou no mínimo agilizar ele. E assim que você tem que pensar, qual é o processo, quais são os passos, como que eu posso automatizar isso, qual tecnologia vai ser mais adequada. Inclusive, eu criei um vídeo aqui que explica exatamente como que eu faço, qual que é o meu processo de criar bots. Vou deixar aqui para vocês. Assista esse vídeo que vai te ajudar bastante a entender exatamente como que eu faço isso. E se você quer codar mais rápido, não esqueça também de baixar o Kite. Eu vou deixar o link aqui na descrição, é o primeiro link aqui na descrição para você, certo? Um grande abraço e eu vejo você no próximo vídeo.